Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou passar conceitos básicos sobre os parâmetros do robô Carmini Trend, como utilizá-lo e como configurar. Para rodar o robô, você precisa abrir a lista de sistemas de negociação, seja em conta simulada, onde é possível operar em tempo real com o mercado andando, ou mesmo em conta real, você deve abrir essa janela lista de sistemas de negociações. Então vai em ferramentas, clique no lista de sistemas de negociação. Podemos aqui ampliar essa janela. Observe que já tem aqui 3 robôs inseridos. Você pode clicar em inserir estratégia, escolher o seu robô. Ok, pronto, ele já está aqui inserido e disponível para que seja configurado. Se você clicar aqui nesse botão play, ele vai iniciar a estratégia e vai começar a rodar com os parâmetros que vêm pré-configurados. Mas antes de fazer isso, eu vou comentar um pouco sobre cada parâmetro e cada funcionalidade aqui. Lembrando que o Carmini Trend é um robô de parâmetros configuráveis, não é uma estratégia fechada, não é uma chamada black box, onde o usuário simplesmente aperta o play e não consegue interferir e não consegue configurar a sua estratégia de acordo com o mercado. Nós preferíamos escolher essa linha de desenvolvimento, onde nós temos uma linha central de negociação, de raciocínio, né, de tendência. Porém, deixamos alguns parâmetros abertos para que cada trader, cada investidor possa configurar e ajustar o seu estilo. Isso foi uma grande vantagem porque permite que você possa operar o robô em modo scalper, em modo day trade ou mesmo em modo swing trade, adaptá-lo para mercados de congestão, de alta volatilidade, mercados de tendência. Eu vou mostrar um pouquinho como cada parâmetro interfere aqui na estratégia. Então aqui na janela de parâmetros nós temos o modo de trabalho. Você pode escolher não negociar, caso você só queira ver o comportamento do robô, por exemplo. A função mais comum é deixar ele comprar e vender, ou você pode optar a operar a favor somente da compra ou somente da venda. A opção fechar por ATR, você escolhe se você deseja fechar a sua posição ao perder a linha de referência do stop ATR ou não. Isso é configurável. Fechar por tendência é quando o robô perde uma das cores do sinal de compra ou de venda. Então, como que funciona? A cor azul simboliza o sinal de compra, a cor vermelha o sinal de venda. E a cor branca é a região de consolidação, o início de uma reversão de tendência, e você pode escolher o robô fechar a posição se aparecer uma barra fechada branca. Então tem essas duas regras de fechamento de posição, é possível utilizá-las as duas simultaneamente e aí o robô vai fechar de acordo com a que acontecer primeiro. Se perder o ATR primeiro, o robô vai fechar a posição. Se perder primeiro a tendência pela cor branca, ele vai fechar a posição, ou você pode escolher uma ou outra. Então vamos deixar aqui não fechar, só para um título de exemplo. Controlar todas as ordens, sim ou não? O que quer dizer isso? Se você inserir manualmente uma ordem por fora do robô, lá no gráfico, na boleta, ele vai assumir aquela ordem e vai passar a gerenciá-la como se fosse uma posição do robô. ATR período é onde você escolhe o período de cálculo das médias do indicador ATR. Então, é comum para gráficos de candlestick utilizar valores próximos ao 14, para gráficos de Renko valores próximos ao 20, mas isso é de cada usuário. Você pode achar o seu ponto de equilíbrio e escolher qual valor você deseja usar. Inclusive o modo de cálculo dessas médias. Você pode calcular com médias simples, exponenciais, suavizadas e lineares. E aqui tem um grande diferencial, nós inserimos o filtro VWAP. Como que funciona o filtro VWAP? Se você habilitar assim, o robô só vai confirmar os sinais de compra quando o preço estiver acima do VWAP. Ou seja, ainda que apareça uma barra azul e esteja acima de um ATR de compra, se ela estiver abaixo do VWAP, o robô não vai dar o sinal se essa opção estiver ativada. Do mesmo modo, ele só vai autorizar vender quando o preço estiver abaixo do VWAP. O risco também é uma grande inovação. Nós inserimos aqui essa confirmação de risco, que é o número de barras que você deseja que estejam fechadas a favor do mesmo sinal. Vamos lá, como que funciona isso? Se você deixar o risco zero, ao primeira barra de sinal a favor de uma das tendências de compra ou de venda, o robô vai autorizar a entrada de posição.
Ou seja, se você está vindo de uma região branca e fechou, você está com risco 0 e fechou uma barra azul e as outras condições estejam atendidas, ele já vai autorizar a compra. Se você tiver com risco 1, por exemplo, ele vai pedir que exija mais uma barra além da primeira com o risco, com a posição fechada na mesma cor. Se você tiver com risco 3, por exemplo, vai vir uma barra branca, uma sequência de 3 barras azuis e ele vai entrar na quarta barra, ou uma barra branca, uma sequência de 3 barras vermelhas e ele vai entrar na quarta barra a favor da venda. Então o risco ele é utilizado para aquelas regiões onde existe muita troca de sinal. Existe um sinal branco, um sinal vermelho, um sinal branco, um sinal vermelho. E aí você deve configurar o risco para que evite que o robô faça entradas com baixo qualidade, com uma baixa probabilidade de acerto. Então, isso melhorou muito o resultado do robô e tem sido muito interessante poder utilizar esse recurso até para operações intradiárias, pois sabemos que o mercado tem muitas dinâmicas ao longo do dia. Ele tem momentos de tendência e momentos onde fica ali trabalhando numa escala de preço bem curta e a gente deixa de tomar muitos stops utilizando essa função do risco. O fator de ajuste do ATR é o desvio mesmo em relação ao ATR, já é um valor clássico, é o quão distante você deseja que esteja a sua linha de stop em relação à média da volatilidade. Então, também é comum utilizar valores próximos a 1 para gráficos temporais, gráficos de candle, e valores próximos a 2 para gráficos atemporais, como o Renko, por exemplo. Convém a cada usuário otimizar e achar o seu ponto de equilíbrio para que você fique confortável a sua estratégia ao seu estilo operacional. A função de deslocamento do stop sobre o ATR é uma função muito interessante. Se você colocar, por exemplo, deslocamento 1, o robô vai colocar o ATR sempre a um ponto de distância do preço atual do ATR. Ou seja, ele vai estar sempre no ATR stop anterior. Isso serve para evitar aqueles momentos onde o mercado vem numa volatilidade alta, pega o seu stop e segue na tendência. Se você observar que isso está acontecendo com o ativo que você opera, você pode escolher ali deslocamento 1, 1,5, 2, aquilo que seja justo e agradável para o seu estilo operacional. Volume negociados são quantos lotes você deseja utilizar, então, e ele é autoajustável. Se você está operando uma ação, por exemplo, aqui está selecionado Petrobras, então um lote significam 100 ações, 10 lotes, 1000 ações. Se você está operando um índice, por exemplo, um índice futuro, um lote do mini é um contrato, você pode escolher aqui 1, 2, 10, quantos lotes deseja utilizar. O break-even ticks é o valor de disparo onde você deseja que o robô entenda que a partir daquele ponto o seu stop deve ser ajustado. Então vamos a um exemplo. Se você entrou numa posição, por exemplo, de índice futuro e o mercado já andou 50 pontos ao seu favor, você quer que a partir desse momento o robô ajuste o seu stop não mais para a linha do stop ATR, mas para o seu preço de entrada, por exemplo, você deve colocar aqui 5 ticks ou 10 ticks e aí ele vai ajustar para o preço, o preço de gatilho, o preço que você quer que a partir daquele momento o seu robô ajuste o seu stop ATR. E o valor do break-even é o quão distante você deseja que esse stop esteja em relação ao preço do ajuste. Então, se nós, ainda no exemplo do índice futuro, se o seu robô andou 50 pontos para frente, isso equivale a 10 ticks no índice futuro. Então, você tem que ajustar, coloca 10 aqui no gatilho e você quer que ele traga para o seu preço de entrada. Então, deixa calibrado 0, ele vai colocar o stop para o seu preço de entrada. Se você quiser que ele fique 25 pontos à frente do seu preço de entrada, coloca 5, que são equivalentes a 5 ticks no índice futuro. Ele vai imediatamente colocar o seu stop loss 25 pontos à frente do seu preço de entrada, já garantindo um lucro mínimo de 25 pontos a partir daquele momento. Lembrando que o stop vai seguir com o preço. À medida que o preço for evoluindo a favor da tendência, ele vai andando e ajustando conforme os parâmetros do robô. Você também pode escolher
em entrar numa operação já com um alvo pré-determinado. Você pode deixar isso livre, se você não colocar nenhum valor aqui para o take profit, quando o robô entrar, ele vai seguir a tendência até que ela seja revertida. E aí não tem um alvo pré-determinado. Você pode pegar ganhos muito maiores com isso. Mas se você prefere dar tiros curtos e já entrar em cada posição com um alvo pré-estabelecido de 5 centavos, 10 centavos, por exemplo, ou 100, 150 pontos de índice, aqui você coloca em número de ticks qual o seu alvo para aquela operação, para cada operação do seu robô. O horário de trabalho é a hora que você deseja que ele comece a negociar. Eu aconselho não deixar no horário cravado de abertura, porque sempre tem uma grande volatilidade depois do leilão de abertura. Você coloque pelo menos ali 5 minutos, 3 minutos ou 10 minutos. Ache o seu ponto de conforto, de equilíbrio. Você pode, por exemplo, colocar aqui que só vai começar às 9h15 todos os dias. E deixe a função de horário de trabalho marcada como utilizar. Se você deixar como não utilizar, ele vai operar direto em modo swing trade, como se não houvesse o encerramento da sessão. O término do horário de trabalho é a que horas você deseja que o robô pare de abrir posições. É o seu horário máximo de abertura de posições. Então, por exemplo, aqui estamos no horário de verão, a gente está com negociação estendida, está setado para as 16h30, onde o robô não vai abrir mais posição. Também está marcado como utilizar. E o horário de fechar as posições é um horário que você pode colocar como um horário de segurança, para você encerrar todas as posições antes que o mercado acabe, porque você só quer fazer day trade, por exemplo. Você não precisa utilizar essa função se você for operar em modo swing trade. Na verdade, você nem deve utilizar essa função em modo swing trade. O número mágico é para diferenciar o robô de cada ativo que você está operando. Então, se você for operar mais de um ativo simultâneo, como por exemplo Petrobras, Vale, GGBR, Índice Futuro, você pode escolher para cada robô um número mágico diferente. Vem aqui, mude o número, escolha um número da sua escolha e deixe sempre aquele número para o mesmo ativo. Meta diária é a meta financeira que você deseja que, ao atingir, o robô pare de fazer operações. Você pode usar ou não essa função. Você pode operar livremente, deixar zero, e aí o robô vai continuar operando enquanto tiver horário de trabalho disponível para ele operar, ou você pode pré-estabelecer uma meta financeira. Eu desejo que ele pare com R$1.000, com R$500 ao dia, com R$100. Isso é de acordo com cada cliente, com cada investidor. Você deve definir um valor que seja confortável para você. Assim como também o stop financeiro. Você pode definir um valor de stop financeiro, onde você deseja que o robô ele encerre as negociações naquele dia, para que você não acumule prejuízos maiores que o seu planejamento, o seu plano de trade lhe permitem suportar. Validade da ordem, se você faz day trade, selecione sempre a validade diária. Se você faz swing trade, você pode escolher a função até cancelar. E aí chegamos aqui nos parâmetros principais, onde você vai escolher qual o tempo e qual o tipo de gráfico que você deseja operar. Então você pode vir direto nesses botões pré-configurados ou nessa engrenagem aqui ao lado e selecionar em cada menu de agregação qual o tipo de gráfico que você deseja construir. Então, por exemplo, um gráfico temporal, você escolhe se quer construir a partir de minutos, 1, 5, 3, 4. O ProTrader é uma ferramenta excelente, ele é muito customizável, você pode construir praticamente qualquer tipo de gráfico nele. Você pode construir, por exemplo, gráficos de segundos. Digamos que você queira que desenhe um candle a cada 5 segundos ou cada 30 segundos. Você pode escolher gráficos temporais de 1 minuto, de 60 minutos. Ou você pode escolher um gráfico de hora, de 1 hora, de dia, para fazer operações de swing trade, um gráfico de 1 dia, de barra diária. Também é possível escolher gráficos por faixa de preço, onde ele vai agregar as informações por intervalos de preço.
1, 2, 3 ticks, e os já bem conhecidos gráficos de Renko, onde você pode criar a partir da base de tick ou a partir da base também temporal. Então, por exemplo, um gráfico de um tick com uma altura de caixa de 10 centavos, por exemplo, ou se for um índice futuro de 10 ticks de índice, que seriam 50 pontos. Aqui são dados da sua conta. Aqui você escolhe nessa função ativo qual ativo você deseja operar. Então, por exemplo, eu posso trocar aqui pelo vencimento atual do contrato do índice futuro, ele já vai desenhar o gráfico, e aí nós estamos praticamente prontos para dar o play. E por final, se você quiser configurar uma tecla de atalho, você pode aqui escolher qual tecla de atalho, e aí com apenas um toque no futuro, todas essas configurações já vão ser ativadas. Feitas essas configurações, existem aqui em cima a possibilidade de importar nessa setinha para baixo e de exportar. Então eu vou exportar essa configuração atual. Ele já vem aqui com o endereço para dentro do diretório do ProTrader. Eu vou simplesmente exportar, já foi exportado com sucesso. No futuro, se eu quiser usar a mesma configuração, eu só preciso importar. Eu posso dar nome para configurações diferentes, como por exemplo Scalper, Scalper em índice, Scalper em dólar, Day Trade no dólar, Day Trade na Petrobras, Swing Trade na Vale. E aí você já tem uma série de configurações, não precisa ficar repetindo isso. Essa função criar a versão de console também é muito interessante. Se você apertar aqui, ele vai gerar um arquivo auto-executável, onde você pode usar esse arquivo para operar sem ter a plataforma instalada diretamente no prompt do DOS. Isso é muito utilizado para colocar o robô na nuvem, fica muito leve, e aí você pode, depois de ter já definido qual é realmente a estratégia que você deseja operar, criar essa versão de console e inserir múltiplos ativos e deixá-lo rodando sem pesar muito o processamento na sua máquina. Muito bem, depois dessas explicações, então agora podemos dar o play e ver como o robô se comporta. O robô Carmine Trend, ele vai inserir automaticamente o indicador Carmine Trend sinal aqui embaixo no gráfico. Se você quiser visualizar o indicador Carmine Trend sobre os candles, você deve vir aqui na função de inserir indicador, rolar até o final da lista e inserir o indicador Carmine Trend que já está nativo no seu ProTrader. Nesse momento o robô acabou de abrir uma posição.